Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, dia 28 de fevereiro de 2024, hoje, quarta-feira, o Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 20, versículos 17 ao 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como um resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, para nossa reflexão, nós podemos dividi-lo em 3 partes. Primeiro, o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo, o terceiro anúncio que ele vai fazer aos discípulos sobre a sua crucificação e morte. Depois, nós podemos também separar os pedidos da mãe de Tiago e João, os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, que vai pedir honrarias para os seus filhos, que um se sente à direita e o outro à esquerda no reino de Deus, no reino que Jesus. E aí, a terceira parte é que nós vemos que quando os discípulos percebem o que eles queriam ser melhores do que os outros, ter lugar de destaque em detrimento aos outros discípulos, os discípulos ficam raivados, ficam irados, e assim nós vemos essas 3 partes distintas. É interessante de ver porque Jesus anuncia a sua morte e ressurreição, mas aquele povo estava apenas com os olhos voltados não para o reino de Deus, não para o Messias. Queria se entregar a sua vida à morte para o resgate de muitos. Eles estavam preocupados com o reino aqui na terra, que Jesus viesse fazer um reino aqui na terra, aos moldes dos reinos humanos. Mas o reino de Deus é diferente. Jesus que disse que o lugar preparado à sua direita e à sua esquerda, isso pertence ao Pai, não pertence a Jesus. E depois, quando os discípulos se revoltam com as atitudes de Tiago e João, a mãe vai lá pedir, mas provavelmente influenciada por eles. E assim, os discípulos se revoltam. E Jesus chama a atenção deles.
Pois sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes oprime. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim Jesus mostra qual é a figura principal do discípulo. E Jesus dá o exemplo próprio, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Se Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, o Cristo, veio ao mundo não para ser servido, mas para servir, quanto mais nós, discípulos do Cristo, imitadores do Cristo. É essa humildade que Jesus chama cada um de nós a viver o serviço na igreja. E nós vemos nos grupos que nós participamos na igreja, nas comunidades, que muitas pessoas acham que são donos da igreja. Muitas pessoas que estão na igreja não pensando da sua obra, o seu serviço, ser um tijolinho que está construindo uma estrada para o reino dos céus. Não, muitas pessoas agem nesse mundo fazendo as obras para a igreja, mas pensando em se vangloriar, em procurar lugar de destaque no meio da comunidade, mas não é esse o sentido que Jesus nos chama a atenção. Não foi o próprio sentido de Jesus. O sentido daquele que vai servir a igreja, servir a comunidade, é o serviço, é a verdadeira missão de cada um de nós, de viver o serviço, de se tornar servidor dos outros. Infelizmente, muitas pessoas têm a atitude de Tiago e João, de orgulho e vaidade, querer as honrarias. E principalmente quando Jesus está contando como acontecerá a sua morte, como ele será rejeitado, sofrerá, será flagelado. Enquanto Jesus anuncia para os discípulos a sua morte, eles querem lugar de destaque. Que nós possamos, assim como Jesus, ser mansos e humildes de coração. E todas as nossas obras que praticamos aqui sejam a construção da nossa estada no reino de Deus, que Deus preparou para cada um de nós. Essa é o resgate que Jesus veio fazer para cada um de nós com a morte na cruz. Abrir as portas dos céus, para que um dia nós possamos, junto com os anjos e santos, contemplar a face gloriosa do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja com cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.